Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Irmãos, eu tenho sentido no coração um desejo de pregar 3 vezes seguidas, começando de hoje, sobre dons. Porque tem sido um assunto que tem atrapalhado muito a vida na igreja. Dons. Hoje eu gostaria de dar os dons da graça, os dons carismáticos, que são os dons do Pai. Na próxima vez eu darei os dons espirituais. E da outra vez os dons de ministério. Pode, pastor? Já disse, né? Então, quando nós examinamos a Bíblia, nós encontramos perfeitamente 3 grupos de dons. Um grupo é ministrado pelo Pai, outro grupo é ministrado pelo Espírito e outro grupo é ministrado pelo Filho. Nós vemos assim a Trindade Santa incumbida, interessada em nos enriquecer, para que nós possamos viver como filhos de Deus aqui na terra. Então, esse primeiro grupo de dons que estão aqui em Romanos são chamados os dons carismáticos. Porque a Bíblia diz que são os dons da graça. E graça do grego é caris. Então, a Bíblia diz, porque assim, no versículo 3 diz, porque pela graça que nos foi dada. Versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, aqui, Paulo cita 7 dons carismáticos. Esses dons são dons
dados pelo Pai. Vamos examinar a Escritura. Quando a Bíblia diz, no versículo 3, porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É assim. Quando Deus está fabricando cada um de nós no ventre da nossa mãe, porque o nosso Deus é o único Deus criador, Ele é Jeová Elohim, é o Deus único criador. Ele vai distribuindo dons. Esses dons que o Pai distribui ali são chamados dos dons do Pai, porque é uma doação dele, é um presente dele. Ele dá porque ele quer alguma coisa para o futuro. Então ele nos envia para cá com um objetivo predeterminado. Ele enriquece você com o que você precisa para viver aqui na terra, para ser um filho de Deus aqui na terra. Portanto, você não pode se queixar que alguém é mais bem dotado do que você, ou que alguém é menos dotado do que você. Paulo diz aqui que é para ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus, o Pai, repartiu. Quando Deus está tecendo você no ventre da sua mãe, como a palavra de Deus diz no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então, quando Deus está tecendo, se você já viu uma pessoa tecer, às vezes ele vai tecendo, ele coloca uma miçanga, ele coloca um cristalzinho, ele coloca uma pérola, ele coloca uma conta. Assim, Deus, quando está nos tecendo, ele vai distribuindo. A Bíblia diz que ele vai repartindo esses dons que estão escritos aqui. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. O Pai tem esses 7 dons, chamados essas 7 graças, e ele vai distribuindo. Ele vai exagerar em um. Esse é chamado o seu dom básico. É aquele em que o Pai exagera. Um ele põe 100%, outro ele põe 80%, outro 70%, outro 65%. E tem dons desse aqui que ele botou e você percebe tão pouco que você diz, eu não tenho esse dom. Está lá. Mas é que foi pouquinho. Porque ele é como sustentáculo para um dom maior que ele lhe deu. Todo mundo vai lhe reconhecer por esses dons. Você vai ser a pessoa reconhecida por isso aqui. Porque quando você nasce, você vem com ele. Você não pode deixar de ser assim. Então você nasce com isso aqui. O primeiro dom que Paulo menciona aqui é a profecia. Você está vendo isso aqui?
Tendo, porém, diferentes dons, versículo 6, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Vamos ver esse dom carismático chamado profecia, porque você vai encontrar profecia nos dons espirituais e vai encontrar profecia nos dons ministeriais. São 3 tipos com a mesma palavra. Esse dom da profecia aqui, quando você examina lá no Novo Testamento grego, que Paulo escreveu isso em grego, é profeteia. A profeteia é a capacidade para falar bem, para falar claro, para ter fluência. A pessoa que tem esse dom é uma pessoa que sabe se expressar. É uma pessoa que não apenas fala, ela diz. É uma pessoa que encontra facilmente os termos para expressar o que está na alma dela. Então é uma pessoa que tem facilidade de comunicação. É uma pessoa que se dá bem com os vocábulos, que sabe pronunciar. É uma pessoa que tem fluência, que se desenvolve bem com as palavras. Existem pessoas que nascem assim. Eles falam bem. Eles sabem se dirigir. E eles gostam de expor as suas ideias. Essas pessoas nasceram com a profeteia. Vou dar um exemplo. Você pode ter 10 filhos, mas tem um que toma a frente dos outros para explicar as coisas. Não, mamãe, espera lá, com licença. Aconteceu assim, assim, assim. Sabe? Esse daí é o sabichão. Não. Ele sabe que ele sabe dizer as coisas. Eu vou dizer melhor. Não foi nada disso. Aconteceu assim. Ele vai dando os passos. Pode ter 5 anos. Enrola todo mundo. Porque a linguagem, ela é uma arma. A comunicação é uma arma. Você sabe que baseado nisso, tem muita coisa por aí. Por exemplo, os 2 métodos socráticos. Ironia e maiêutica. Os 2 baseados na palavra, porque Deus já deu a profeteia. Quando ele confrontava um inimigo, ele usava a ironia. Ele dizia, por exemplo, o que é isso aqui? O inimigo dizia, é um copo. Ele ia dando outras perguntas a respeito disso, uma buscando a outra. No final, o inimigo dizia, isso aqui é uma vaca. Ele confundia com palavras. Mas a maiêutica, ele usava para os seus discípulos. O que é isso? É um copo. Então ele ia fazendo perguntas e ia abrindo, porque a maiêutica é a parturição das ideias. Até que o discípulo dele ia saber por que isso se chama copo. Você se lembra dos herodianos? Os fariseus porque queriam pegar Jesus em alguma coisa errada. Por quê? Quando Jesus Cristo veio, que ele foi batizado na beira do Jordão, o Espírito Santo tomou Jesus e levou para 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. E quando Jesus Cristo vem do jejum do deserto, ele vai para Nazaré, está escrito lá em Lucas. E sábado a Bíblia diz, ele foi, como era de seu costume, para a sinagoga.
Quando chegou na sinagoga, deram para ele o livro do profeta Isaías. Ora, era a coisa normal. Havia uma leitura de Moisés, que era a Torá, e existia a leitura da Haftorá, que era um profeta menor. Porque naquela época não tinha Novo Testamento. Então, primeiro ele lia a Torá e depois Haftorá. Torá, Moisés. Haftorá, um profeta menor. Né? Então, Jesus tomou o livro do profeta Isaías. Dá uma olhadinha aí comigo, que isso dá uma confusão. Aqui. Olha o que aconteceu. Capítulo 4, né? Versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pronto. Ele leu o que está escrito em Isaías 61, versículos 1 e 2. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Olha o movimento. Fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Quando ele se assentou, você vai ver, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por quê? É costume, depois que você lê, você dá uma explanação sobre o que você leu. Em vez dele ler, sentou-se. E todo mundo estava olhando para ele, por quê? Porque ele se sentou na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés, ninguém poderia se sentar. Só quem ia sentar naquela cadeira é o Messias quando vier. Ele se assentou. Naquela hora, sem abrir a boca, ele estava dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Com esta atitude, ele chamou os fariseus todinho para a briga. Começou a perseguição. Quem é esse cara que vem aqui e senta na cadeira de Moisés? E começaram os fariseus a ficar preocupados. Resultado: existiam 4. Segundo os fariseus, qualquer um podia efetuar milagres, se Deus provesse o poder. Mas existiam 4 milagres que só o Messias poderia fazer quando viesse. E esses 4 milagres, chamados milagres messiânicos, começaram que iriam determinar para os judeus quem era o Messias. Jesus Cristo se assenta na cadeira de Moisés, diz: eu sou o Messias. Agora, os fariseus estão de olho nele. Daqui a pouco, Jesus Cristo cura o leproso. Ora, é um milagre messiânico. Os fariseus começaram a ficar preocupados com ele, botaram gente para segui-lo e ouvir. Daqui a pouco, ele curou um surdo mudo. Expulsou um demônio surdo e mudo. Ninguém podia fazer isso a não ser o Messias. Por quê? Porque quando aparecia alguém possesso de demônio, levavam na sinagoga, o sacerdote perguntava à pessoa, ao demônio: qual é o teu nome? O demônio dizia o nome. Então ele, chamando pelo nome do demônio, mandava o demônio embora, o demônio ia. Só que com o surdo, mudo, como ele ia perguntar o nome do demônio? Então ninguém poderia expulsar um demônio desse, só o Messias.
Jesus Cristo não expulsou. Segundo milagre messiânico. Aí os fariseus já pagavam gente para ir atrás, pagavam, até que ele curou um cego de nascença, que é o terceiro milagre messiânico. Aí o negócio estourou. Os fariseus não sabiam mais o que fazer com ele. Então foi quando, eu estou dizendo isso tudo só para explicar o que vai acontecer. Foi quando eles mandaram os herodianos. Os herodianos não eram uma seita religiosa. Eles eram um partido político que apoiava o rei Herodes. Toda a dinastia herodiana. Esses herodianos, eles eram especialistas na palavra. Eles sabiam lidar com a palavra. Eles nasceram com o dom carismático da profeteia. Porque todo homem nasce com a profeteia, ainda que ele vá usar a profeteia a serviço do diabo. Ninguém nasce sem os dons carismáticos. E quando os fariseus pediram aos herodianos ajuda, e os herodianos gostaram muito, foram lá com a palavra. Mestre, e fizeram aquele elogio todo, e depois que fizeram o elogio, eles acharam que tinham besuntado o caminho e lançaram a isca. É lícito pagar tributo a César ou não? Você viu? É lícito ou não? Quer dizer, Jesus Cristo não tinha saída. Era sim ou não? Jesus Cristo disse: por que vocês estão me testando, seus hipócritas? Com o que é que se paga o tributo? Vocês têm aí uma moeda do tributo? Tem. Me mostra. De que essa esfinge aqui é de César? E essas que são de César, então toma, dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Com isso, eles ficaram assim, ó. Por quê? Porque Jesus estava dizendo na cara deles: César não é Deus. E eles não entenderam nada. Mas você vê que eles usaram a palavra. Os herodianos usavam a palavra. Pessoas que se dedicam à palavra e que nasceram com o dom da profeteia, elas prosperam. Porque palavra tem cor, palavra tem som, palavra tem intensidade. Então tem pessoas que nascem com essa facilidade. Quer que eu diga uma coisa para você? Todo mundo percebe quem nasceu com esse dom. Numa sala de aula, 30 alunos. Tem que falar com o diretor: fulano, você que vai, que você sabe falar. Aí levanta o cabo. Às vezes é o último aluno da sala, mas ele é bom para falar. Vai lá e resolve tudo com o diretor. Por quê? Porque ele nasceu com a profeteia. Vai ter a formatura, precisa alguém para ser o orador. Fulano, por quê? Não é o primeiro da sala, mas tem o dom da profeteia. Vai falar, vai discursar. É por isso que tem muito burro no palanque. Porque tem a profeteia, não tem cultura, não estudou, usa a profeteia para mentir, para enganar, mas tem a profeteia. Então a profeteia é esse dom primeiro, é o primeiro dom da graça que aparece aqui. Então fácil você reconhecer uma pessoa que nasceu com este dom. Entenderam? Você está aí com essa cabeça, já passaram 10 pessoas que nasceram com a profeteia. Não é? Segundo dom mencionado por Paulo, isso são os dons da graça. Você nasce com ele, morre com ele, porque ninguém rouba de você. Esse dom pode levar você pode escolher ir para o inferno, ele vai com você. Por quê? Porque isso está entranhado em você, você foi tecido com esse dom. Ele faz parte de você, ninguém tira. Segundo dom, mencionado aqui por Paulo, se ministério
Ministério tem outro nome: serviço. Serviço ou ministério é um dom que capacita a pessoa a ver a necessidade e suprir a necessidade. Esse dom também tem um apelido: dom da diaconia. A pessoa que nasceu com o dom do serviço, ou o dom da diaconia, ou o dom do ministério, ela nasceu com esse dom, ela é esse dom, não adianta tirar. A pessoa que tem esse dom, ela percebe a necessidade. E quando ela pensa, ela já foi lá resolver. Existem pessoas assim, no meio de todo mundo ela percebe que falta. Eu vejo isso, às vezes eu subo numa igreja e não tem água. Alguém lá se levanta do meio, ela vai arrumar um copo d'água e vem trazer. Principalmente se eu começar a tossir. Dom do serviço. Aí, tem homens que têm o dom de serviço. Aí ele chega na igreja, a mulher diz: pô, vem uma mulher grávida, fica em pé, ele vai futucar, arranjar uma cadeira e leva para ela. Aí a mulher dele diz: você gosta de aparecer. Você gosta de aparecer. Tanta gente para fazer, tinha que ser você. O marido de todo mundo está sentado perto dela, mas eu estou sozinha. Por quê? Porque você está para cima e para baixo, fazendo trabalho da igreja. Você não é empregado, tem muita gente. Ela briga, o pobre do homem senta. Aí ele senta e ele vê que tem um negócio ali fora do lugar. Ele fica agoniado, ele diz para ela: vou no banheiro. Porque ele não aguenta ficar vendo uma coisa por fazer. Ele tem que fazer. A pessoa que nasceu com esse dom, ele não apenas vê a necessidade, mas ele vai suprir. Você conhece gente assim, né? É pessoa que nasceu com o dom do serviço. Observe, nós às vezes confundimos serviço com trabalho. Trabalho é a atuação do operário. Serviço é a atuação do servo. Não é? Tanto que você vê em outras línguas, nós em português chamamos culto. Em inglês, por exemplo, é serviço de adoração. Worship, service. No alemão, é serviço de adoração. Porque é o momento em que os servos adoram. Servos de Deus. Então nós vemos, a profeteia é a capacitação que Deus lhe dá para saber se expressar, lida bem com as palavras. O ministério ou serviço capacita você para ver a necessidade, enxergar e suprir. Agora vem o terceiro dom na ordem que Paulo botou aqui. Ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O ensino é o terceiro dom, são 7 que Paulo menciona aqui. Às vezes nós pensamos que o dom do ensino, ele é bom para professores. Não. O ensino é a capacitação que Deus lhe dá para você ser um amante da leitura e da pesquisa. A pessoa que lá no ventre da mãe foi temperada com o dom do ensino, ela tem prazer na leitura. É aquele tipo que a gente chama rato de biblioteca. Eles gostam de ler. Enquanto todo mundo está na festa, na praia, ele está lendo. Graças a Deus saiu todo mundo. Eu posso ler. Ali ele viaja. Mas não é só isso, ele gosta de descobrir coisas. Por causa disso, as pessoas que pesquisam são pessoas dotadas com dom do ensino. Porque a pessoa dotada com dom do ensino, ela gosta de descobrir coisas. Ela gosta de descobrir. É um pesquisador.
Ele tem o dom do ensino. Você descobre a criança que gosta disso. É uma criança que nasceu dotada com o dom do ensino. Não é? Então, nem sempre o professor é dotado com o dom do ensino. Seria muito bom se fosse, mas ele não teria prazer de estar preparando aula. Aquele que é temperado com o dom do ensino, ele tem prazer de ficar a sós lendo, descobrindo, para depois entregar. E o professor tem outras atividades. Porque se você é temperado com o dom de ensino e você é um professor, você não tem condição de subsistir lendo e entregando para os alunos, porque você tem que dar aula de manhã, de tarde, de noite, e não dá tempo de comprar os seus livros, porque você não tem o dinheiro, não é? Então está muito difícil para você exercer o dom do ensino. O quarto dom ministrado aqui por Paulo é exortação. Quantas vezes nós achamos que exortar é dar uma chamada, é brigar? Porque não é exortação. Exortar, a palavra de exortação é uma palavra assim. A pessoa que é temperada com a exortação, ela não fala muito. Ela é uma pessoa de poucas palavras. Mas a palavra dela é forte. O bom advogado é aquele que tem o dom de exortação. O acusador fala, o juiz diz o que quer, e o defensor, se ele tem o dom de exortação, ele diz assim, tá, e o juiz, e ele prova que como é o nome daquele homem de lá, o rei do cangaço? Lampião é santo. Eu já botei Napoleão. Ele prova que Lampião é santo. Numa frase assim, ele diz, shh, e cala a boca de todo mundo. Você sabe, um homem reconhecidamente com esse dom foi Carlos Lacerda. Todo mundo sabe que Carlos Lacerda tinha esse dom. O pessoal diz presença de espírito. Não, é o dom da exortação. Ele chegava numa situação assim e dizia duas frases e todo mundo calava a boca. Não era porque ele estava brigando, é porque ele dizia lá com autoridade, com o tom, com o tempero certo. A pessoa que tem o dom da exortação, ele não fala muito, ele não bate boca, ele diz a palavra forte e todo mundo vai pensar que não é a palavra de conhecimento nem de sabedoria, porque palavra de conhecimento e sabedoria é nos dons do Espírito. Nós estamos falando do dom da graça. Os dons do Espírito só vão ser ministrados na sua vida quando você se converte a Jesus Cristo e o Espírito Santo é dado a você. O Espírito Santo entra com tudo. É diferente. Esses aqui são os dons da graça. São os dons do Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então, é a palavra de exortação. Mas depois da exortação, vem o dom da contribuição. Nós, às vezes, achamos que esse dom leva você a ofertar. Mais ou menos, você, quando Deus lhe deu esse dom, Ele capacitou você para ficar muito rico. Você já viu gente que não entrega dízimo, que não oferta, mas que enriquece? Já viu? Porque nasceu com esse dom. Esse dom capacita você a ver, a saber
como multiplicar riquezas, como multiplicar seu dinheiro. Vai que você trabalha no banco e o seu colega é um cafajeste de marca maior, inimigo de Deus. Quando você entrou no banco, você entrou no mesmo tempo que ele fez concurso. Você continua com aquele Uno. Já tem 4 anos de banco, você está com o mesmo Uno. Você está pagando um apartamento pela Caixa Econômica, suando assim. Ele ganha o mesmo salário seu, mas ele já está com Corolla há muito tempo. Ele já mudou de apartamento. Ele vai nas festas. Ele prosperou. E você diz, como é que um cara desse? Eu sou dizimista. Eu entrego oferta. Esse cara não está roubando, não. Ele sabe como aplicar o dinheiro dele. Eu tinha uma menina que andava comigo que era como minha filha. A Kay. Tem 3 anos que ela morreu. A Kay, ela era uma inglesa judia. Ela era inglesa porque nasceu na Inglaterra, mas ela era judia, família toda. Ela tinha um negócio com dinheiro. Ela tinha. Ela ia comigo assim na rua. Você já achou dinheiro na rua? A Kay vivia achando dinheiro, mas achava. Ela olhava e ela encontrava dinheiro. Eu disse, não é possível. Também, se ela visse uma moedinha ali, os ônibus estavam passando, ela ficava aqui de olho na moeda, esperava fechar o sinal, corria lá. E ela dizia, se você cuidar dos tostões, você terá milhões. Aprendeu. Se cuidar dos tostões, terá milhões. Aquela menina ficou 21 anos comigo. Eu não enriqueci, porque eu sou ruim disso. Mas ela que cuidava do dinheiro. Eu tenho visto esses 3 anos o que eu tenho sofrido para dar conta das coisas. Tenho sofrido. Olha, naquela época, eu que pagava as passagens dela para mim, porque ela era a mais linda ministra de adoração. Ela tinha o dom. Ela sabia o que fazer com dinheiro. Se você agora disser para mim, mãe de Mé, eu vou lhe dar hoje um cheque de 50 mil reais. Eu digo, meu filho, louvado seja Deus, vamos orar. Você disse para mim, ali o pastor não me chamou para pregar. Quando o pastor me chamar para pregar, eu já gastei os 50 mil todo, que você ainda não me deu. Eu já sei o que é que eu vou comprar. Eu tenho cesta básica para comprar, eu tenho tênis de criança para comprar, eu tenho blusas de menino, tenho bermudas de menino, já gastei os 50, já estou precisando mais 50. Se fosse a Kay, você ainda não deu na mão dela, ela já tem 80. Em cima daqueles 50. Quer dizer, a pessoa tem visão. Às vezes nós olhamos e fulano só pode estar roubando. Não. Ele tem visão. Ele sabe como usar o dinheiro, como multiplicar para ter mais. É isso. Não significa que ele é ladrão. Quantas pessoas que você conhece que nasceram pobres e ficaram ricas? Porque nasceram com esse dom. Mas, irmã, isso é santo, calma. Quando ele vai usar isso tudo para ficar rico, ele vai ter amor ao dinheiro. Mas, quando o Espírito Santo entrar na vida dele, é o Espírito Santo que vai cristianizar esses dons que vieram com você quando você nasceu. Aí você vai ver a coisa ficar grande. Então, esse dom de contribuir é um dom que vai levar você futuramente, quando for filho de Deus, quanto mais você contribui, mais você tem. Por quê? Esse dom lhe é dado
exatamente para facilitar o trabalho dos santos e de pessoas que nem eu, que eu não tenho, acho que eu não tenho nem 1% desse dom. Né? Então, contribuir. Aí vem o dom de presidir. É o dom que leva você a ser presidente. Para muitos é chamado o dom da liderança. Nós precisamos fazer a diferença entre liderança, chefia e gerência. Às vezes não fazemos. Quando Deus tempera uma pessoa com esse dom, lá no ventre da mãe, essa pessoa nasce capacitada a enxergar, a perceber com clareza como as nossas atitudes de hoje vão interferir no que vai acontecer amanhã. Tem pessoas que nascem, eles têm a visão. Eles sabem das coisas. Isso você vê desde pequeno. Desde pequeno. Criança, você vê de pequeno, quando, por exemplo, quando ele tem o dom da prosperidade financeira. Eu tenho uma neta, a Laura. A Laura gosta de dinheiro. A Laura gosta de dinheiro. É incrível. Eu fui para uma cidade do interior do Pará, levei meus 3 netos para passarem o Natal lá, com meus irmãos que já são de idade. Eu fui lá. A igreja que a minha irmã faz é uma igreja muito simples, de pessoas que têm menor poder aquisitivo. E eu fui pregar. Ela pediu para pregar, tudo bem. Aí eu dei na mão de cada neto meu R$50. Eu disse, R$50 é para você depositar na oferta. Vai ser a sua ofertinha. Eu dei para o menino de 12 anos, que agora tem 12 anos, Glemart, R$50 para a oferta. Tá bom, Pabu, muito obrigado. Eles me chamam Pabu. Eu dei para a pequenininha, obrigada, Pabu. Quando eu dei para a Laura, ela disse, tudo isto? Tudo isto? Eu disse, por quê? Mas como é que eu vou dar? Porque R$50 é a mesada dela e ainda tem que tirar os 5 do dízimo. Ela não aceita. Ela quer que eu dê 55. A mãe não é assim, o pai não é assim, a avó não é assim, mas a Laurinha é terrível. Ela tem 2 bolsas, 2 carteiras. É a única que tem dinheiro em casa. Uma carteira para guardar moeda estrangeira, porque quando vão para os Estados Unidos, ali ela tem não sei quantas notas de $1. E a outra para guardar reais. É só quem tem dinheiro em casa. Só. Por quê? Ela gosta de lidar com dinheiro. Outro dia ela foi pintar a unha da minha amiga. Pediu, pintou a unha. Depois disse para ela, é R$5. É R$5. Você vê quem ensinou isso? E eu acho engraçado, porque eu acho interessante que eu queria ser assim, não consigo. Nasceu. Agora, vai dar trabalho para educar. Uma pessoa que gosta de ter dinheiro tem que ter uma educação cristã, moral, muito aprimorada. Senão vai se perder. Vai fazer qualquer coisa por causa de dinheiro. Olha aí o que a gente está vendo no nosso país. Aí quando você pega uma criança que nasceu com o dom da presidência, nasceu para presidir, você tem que tomar cuidado em casa. Porque se duvidar, ele vai ensinar você, meu irmão, vai ensinar a mãe, vai querer mandar em todo mundo. É essa criança que quer dar as ordens dentro de casa. Não é assim. Tem que ser feito dessa maneira. Por quê? Quer mandar.
quer dar as ordens. Tem que ser feito de acordo com o que ele quer. Sabe por quê? Ele enxerga. Pior que enxerga. Pensa numa igreja. Precisa encontrar uma mulher para ser a líder das mulheres. Aí todo mundo quer agradar o pastor, bota a mulher do pastor. Só que a mulher do pastor não nasceu com o dom da presidência. Ela pode ter o dom da misericórdia ou o dom da exortação, que ela é, mas ela não tem o dom da presidência. E bota a esposa do pastor para agradar o pastor. Mas no grupo das mulheres tem duas que nasceram com o dom da presidência. As duas vão fazer da vida da mulher do pastor um inferno. Porque elas vão enxergar, e a mulher do pastor não enxerga, elas vão dizer, a mulher ela é burra, ela é incapaz, ela não sabe onde põe o pé, aquela mulher não quero mais saber sair dessa igreja. Por quê? Porque botaram no lugar da presidência uma mulher que não nasceu com o dom de presidir. E lá no grupo tem duas que nasceram com o dom de presidir 100%. Então você vê que num grupo, como Paulo diz aqui, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Esses dons estão repartidos aqui. Tem um que sobressai na pessoa, e esse é chamado de dom básico. Esse é o dom mais aparente. E as pessoas são normalmente reconhecidas porque atuam na direção desse dom sem perceber. Agora, o último que Paulo menciona aqui é o dom da misericórdia. A pessoa que nasceu temperada com esse dom em alto grau é uma pessoa que praticamente transpira misericórdia. É uma pessoa que todo mundo diz, fulano é pessoa boa. Foi todo mundo visitar uma irmã da igreja que ficou viúva. Chega lá, todo mundo diz, quando ela chega, ela abraça aquela pessoa, a pessoa desmorona. Porque essa pessoa que tem, ela transpira misericórdia e amor. Então é a pessoa certa para fazer visitas, para consolar aqueles que estão sofrendo. Isso é um dom que veio lá do ventre, o pai botou lá no ventre. Quantas pessoas, outro dia tive uma dificuldade com um rapaz que ele dizia, minha avó não era crente, mas eu tenho certeza que ela foi salva. Eu disse, então, ela se rendeu a Jesus Cristo? Não. Ela era de Maria. Ela orava, rezava o rosário, ela ia para o Círio de Nazaré. Eu disse, que bom que você tem certeza. Porque salvação só em Jesus. Não, ela era uma pessoa boa, ela ajudava os pobres, ela faltava tirar do corpo a roupa para dar para os outros. Eu disse para ele, você quer que eu lhe fale? Pode falar. Já estava bravo, porque era a avó dele. Quem quer ouvir dizer que sua avó não era boa? A avó dele podia ser Maria Bonito, que ele queria que ela fosse boa. Eu disse para ele, meu filho, a misericórdia é um dom que Deus dá a cada um quando está no ventre. Sua avó não era misericordiosa porque ela desenvolveu a misericórdia. Sua avó era misericórdia porque Deus fez dela uma pessoa misericordiosa. Mas salvação não é para os misericordiosos. Salvação não é porque a pessoa preside bem. Salvação não é porque a pessoa tem boa profeteia. Salvação não é porque a pessoa faz o serviço da igreja. Salvação é só para aqueles
que nascem no Espírito, porque se rendem a Jesus Cristo. Jesus Cristo faz deles um filho de Deus. Isso é a Bíblia que ensina. Então, se a sua avó a salva ou não, eu não sei, não é da minha conta. Mas se ela não se rendeu a Jesus Cristo, eu não vou discutir. Só porque era caridosa, então todo espírita já está no reino dos céus. Porque as pessoas que são temperadas com o dom da misericórdia, eles têm uma tendência muito grande para o espiritismo. Porque eles se compadecem dos pobres. Eles se compadecem dos que sofrem. Então é lá que eles veem um trabalho funcionar. Não é? Mas não significa que a pessoa é salva porque ela é misericordiosa. Agora, quando você ouve aqui, lendo esses 7 dons, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Esses 7 dons são chamados dons carismáticos. Eles são distribuídos, como a Bíblia diz, a cada um de nós, se tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. A Bíblia diz que todos nós segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, essas graças são repartidas. Todos nós temos um pouco desses dons. Agora, entre eles, tem um que sobressai. Parece que Deus investiu mais naquele. Então, esse dom é conhecido como dom básico. É o dom que chama mais atenção. Ele será apoiado por outros dons. E tem aqueles que vêm ficando mais para trás. Às vezes você não se interessou para desenvolver, mas todos estão em você. Às vezes pensamos que uma pessoa carismática é um católico que começou a ler a Bíblia, ou é uma pessoa muito atraente. Não. É uma pessoa que tem consciência de ser agraciada com os dons do Pai. Quando nós pensamos nisso tudo e olhamos para nós podemos pensar qual é o nosso dom básico. O dom básico é aquele que lhe dá prazer de exercer. Eu canso de dizer para o povo, eu tenho 29 anos pregando. Nunca eu deixei de pregar. Por quê? Porque o meu prazer é pregar. Meu prazer é pregar. Por quê? Porque eu tenho prazer na profeteia. Deus, com certeza absoluta, me deu profeteia, me deu o ensino, porque eu gosto de ler, eu gosto, sou viciada, gosto de descobrir coisas. Isso eu sei que tenho. E misericórdia também. Porém, presidir. Você não sabe que dificuldade eu tenho para gerir a casa de Maria e Marta. Eu dou graças a Deus que tem uma menina lá comigo há 28 anos, a Patrícia, que é lá, coisa, e diz para mim o que eu tenho que fazer. Ela é a gerente. Eu canso de dizer que ela é a pitbull e eu sou a pitbola. Eu dou graças a Deus que essa menina dá conta. Eu não sou boa para liderar. Eu sou excelente para obedecer. Mas para liderar não sou. Outra coisa, eu não sei lidar com dinheiro. Não sou boa nisso. Eu quero ter o dinheiro para suprir as coisas da casa de Maria e Marta. Sou péssima para dever. Por isso eu não compro nada a crédito. Então,
eu sei que eu não tenho esses dons. Se eu tiver, está lá atrás. Eu me esforço. Quando você não tem aquele dom num grau mais alto, você faz a coisa, mas você faz com muito esforço. Muito esforço, muito esforço. Mas quando é para fazer aquilo que você tem como dom básico, é uma facilidade, é uma maravilha. Se disser assim, irmã, eu quero que a senhora dê um congresso sobre tal assunto que eu não sei, me dá isso com uns 15 dias de antecedência, que eu não vou mais dormir comendo o livro até descobrir tudo, para poder vir entregar com a maior alegria, porque é o que eu gosto. Sabe aquilo que nós dizemos, aquilo é a minha praia? É isso, porque eu fui temperada com isso aí. Agora, quantas vezes você acha bonito o dom do outro e você quer para você? Não adianta. Não foi assim que Deus distribuiu. Não adianta. Muitas vezes nós educamos mal os nossos filhos porque não temos consciência dos dons. Vou contar um caso que aconteceu na minha família. Deus, na sua infinita misericórdia, me deu uma nora que só pode ter vindo de Deus. Ela é dentista, nunca estudou psicologia e se tornou crente na minha ministração. Então só pode ter sido Deus. Ela chegou para pegar meus filhos na escola, pegar meus netos na escola. Daqui a pouco entrou meu neto, 7 anos. Entrou, sentou, bateu a porta. Ela disse, que isso? Que falta de educação é essa? Abra a porta de novo e entre com educação. Ele abriu no berreiro. Ela disse, que foi o que aconteceu? É o Smith. Ela disse, o que é que tem o Smith? Ele sempre ganha na corrida. Eu me esforço e eu não consigo ganhar dele. Ela disse, qual é o problema? Como? Eu me esforço, eu nunca consigo ganhar dele, ele sempre ganha. Ela disse, e isso lhe incomoda? É, mamãe. Ela disse, escuta aqui. E lá na sala, quem é o melhor? Bem, eu sou o primeiro da sala, e o Smith. Ele não é. Então, pronto. Você viu? Deus capacitou o Smith para correr. E você para estudar. Se você se esforça muito, você vai correr bem. Se o Smith se estudar muito, ele vai ser um excelente aluno. Mas Deus botou cada pessoa de um jeito. Ela foi explicando os dons para ele. Eu fiquei impressionada porque ela não sabia. Ela disse, ele distribuiu cada um. Você viu como seu pai é um homem que fala e conversa, se dá com todo mundo? Mas eu não. Então eu sou uma pessoa calada, mas fechada. Me chamam até de antipática. Eu não consigo ser como seu pai é. Né? Mas o seu pai não é arrumado como eu sou. Não é organizado como eu sou. Ela foi dizendo as diferenças. Ele parou, pensou e disse, ela disse, o dom do Smith é a velocidade. O seu é a inteligência. Ele disse, quer dizer que o dom do papai é a excelência. Olha, 7 anos. Porque o papai é o melhor dentista do mundo. A mãe é dentista, ele não disse nada. Ele foi olhando para as pessoas e dizendo dons do avô, da tia, do vizinho. Ele ficou tão satisfeito de saber que ele não conseguia ter a velocidade do Smith, porque o dom do Smith era a velocidade. Ali Deus abençoou a nossa família. Porque com a sabedoria dela, ela impediu de criar
um invejoso derrotado. Porque a tendência era invejar dos outros. E isso, quando você inveja, você fica derrotado. Porque você nunca vai conseguir o que o outro tem, porque foi dotado no ventre. E quantas vezes as pessoas se tornam invejosas por causa disso? Quantas vezes nós invejamos o dom do filho das pessoas? Invejamos. Você vê Caim, olhou para Abel e Abel tinha o dom de enxergar o que agradava a Deus, ele não tinha. Abel teve o dom do serviço, ele não tinha. Então matou o irmão porque teve inveja dele. José tinha o dom da visão, da profecia. Os irmãos tiveram inveja dele. Então, por causa disso, muitas vezes desenvolvemos uma morte em nós, uma carnalidade chamada inveja. Porque não compreendemos que os dons lá no ventre, Deus distribui. A pessoa diz, a Bíblia diz que Ele reparte os dons. Mas não nasce uma pessoa aqui na terra sem ter dons. Desses dons carismáticos. Quando você lá um dia ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crê, você se rende a Jesus Cristo, Jesus Cristo leva você para o Pai, o Pai aceita você como filho e lhe dá o Espírito. O Espírito vem com aquela gama de dons para trabalhar exatamente em cima do dom básico. Porque se você lá, do ventre da sua mãe, foi temperado com o dom de falar, de se expressar, o Espírito vai ministrar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia. Por quê? Porque o seu dom básico é de falar. Você entendeu agora? Então o Espírito não vai botar você com operações de milagres. Pode botar, porque o Espírito Santo é Deus. Mas o dom que o Espírito vai mais trabalhar em você é o dom da palavra. Quando você estiver falando, coisas vão acontecer. Não é? As coisas vão acontecer. E assim, nós vemos que você vai começar a orar e agradecer a Deus pelo dom que Ele lhe deu no ventre da sua mãe. Porque as pessoas chamam isso tendências, inclinações, atributos, mas tudo isso é o dom da graça que Deus distribuiu em você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de cada um de nós. Na próxima vez que eu vier, venha para nós estudarmos a aplicação dos dons espirituais em cima desses dons. Porque você vai ver como o Espírito distribui. Nem todo mundo vai receber do Espírito o mesmo dom, porque a Bíblia diz a uns isso, a outro aquilo, e a um isso, ele distribui. Amém.